A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 31. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, nós terminamos o capítulo de ontem, o capítulo 19, com o sepultamento do Senhor Jesus. Vimos a importância de José de Arimateia e de Nicodemos. Homens ricos, importantes, influentes, porque mais uma profecia se cumpriu. Porque Jesus foi contado com transgressores, foi rodeado de malfeitores, mas com o rico esteve na sua morte. Ele foi honrado. O seu sepultamento foi um sepultamento digno, com lençóis, com óleos aromáticos, um túmulo novo num jardim, digno de um rei. E agora, começamos o capítulo 20, no primeiro dia da semana. Nos outros evangelhos falava passado o sábado, e eu comentei com vocês isso. Nós cristãos, para nós já passou o sábado. Nós estamos no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, no dia do Senhor. Então, Maria Madalena vai ao sepulcro. E quando ela chega, ela percebe, ela vê que a pedra da entrada tinha sido removida. Então eu preciso falar para vocês um pouco sobre Maria Madalena, porque ela é a testemunha ocular, a primeira testemunha da ressurreição. E ela era uma mulher. Não se sabe muito sobre Maria Madalena. O que se sabe? Que ela veio da Galileia, junto com o Senhor Jesus. E que esse Madalena, na verdade, significa Magdala. A tradução para nós é Madalena, mas seria Maria de Magdala. O que é Magdala? Era uma cidade, uma aldeia, uma região da Galileia. E não era uma cidade muito assim, como eu posso dizer, de boa reputação. Então, por causa disso, falam muitas coisas de Maria Madalena, mas biblicamente nós não temos essas informações. O que a Bíblia diz sobre Maria Madalena? Que o Senhor Jesus expulsou 7 demônios dela, que ele libertou Maria Madalena. E nós temos relatos em todos os evangelhos. Então, como a gente dizia, ela é uma figurinha carimbada do álbum. Ela era uma personagem importante, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, sem exceção, falam de Maria Madalena, citam o seu nome, né? Nomeiam esta mulher que veio da Galileia seguindo e servindo o Senhor Jesus. E é muito forte porque ela estava na cruz, ela estava no túmulo, né? E ela foi a primeira. Então são 3 participações assim muito fortes, muito dramáticas até eu diria, porque ela viu toda a agonia, o sofrimento, a morte do Senhor Jesus na cruz. Ela viu onde colocaram Jesus, ela viu o túmulo, ela foi a primeira. Aqui diz, ó, tu acabou de ler comigo, ainda estava escuro. E ela foi. Ela queria honrar o Senhor Jesus. Então, se tu tem curiosidade a respeito de Maria Madalena, não vai atrás das conversas, tá? Leia a Bíblia, estude o que a Bíblia diz. Tu vai encontrar, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas e João, referências sobre Maria Madalena. E é isso que nos importa, tá bom?
2. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então aqui tu tem o não sabemos. Por quê? João, o apóstolo João, fala de Maria Madalena, ponto. Mas os outros evangelhos falam que ela estava acompanhada, né? Tinha outras mulheres com ela. Então aqui está sendo dito, ó, não sabemos onde o colocaram. O que ela fez? Ela correu para falar para Simão Pedro e para João. 3. Com isso, Pedro e o outro discípulo, quem é o outro discípulo? João, saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. O que acontece? Sabemos que João era jovem e sabemos que Pedro era mais velho. Então ele diz, ó, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Tem uma forma de dizer, eu não desrespeitei Pedro, mas nós saímos juntos, nós começamos juntos, mas né, eu cheguei primeiro por ser mais jovem. Então ele chegou primeiro ao túmulo e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Então tu tá vendo o que eu digo que João era realmente, assim, tinha uma linhagem, né? Ele tinha todo um respeito, toda uma hierarquia, toda uma honra, toda uma consideração, porque Pedro era o líder, Pedro era o porta-voz, o representante dos discípulos, né? Dos apóstolos. Então, abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Então eles veem o túmulo vazio. Mas o que chama a atenção de João, que ele relata, né, no seu evangelho? Um lenço enrolado à parte. O lenço que cobria o rosto de Jesus. No outro capítulo falava dos lençóis de linho, os óleos aromáticos, quer dizer, tudo que foi feito. O que eles veem? Eles veem um lenço enrolado à parte. Eles veem e creem. Ele viu e creu. Mas eles ainda não tinham compreendido o que isso simbolizava. O que quer dizer ressuscitar dos mortos? Ele estava morto, só que o corpo dele não estava no túmulo. E aí tu imagina, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Lázaro sair do túmulo todo enfaixado, todo enrolado, todo atado. E agora o que eles veem? Eles veem os lenços, eles veem os lençóis, eles veem tudo ali, mas não tem o corpo. 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Então, os discípulos voltaram outra vez para casa. Devem ter ficado atordoados, impactados, chocados, sob o impacto do nervosismo, da surpresa, uma coisa assim, né? Maria, no entanto, quer dizer, diferente deles, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então a dor de Maria Madalena era tão profunda que ela volta, né? E fica ali chorando, chorando, chorando. E ela vê 2 anjos.
O que a gente pode pensar aqui? Que na tua dor, no teu sofrimento, no teu choro, nas tuas lágrimas, tu vai receber auxílio, socorro, amparo. Quando tu estiver aos pés de Jesus, quando tu estás derramando essas lágrimas por Jesus, com Jesus, para Jesus, tu entende? As nossas lágrimas, o nosso choro não é perdido. A Bíblia diz que o Senhor recolhe no seu odre as nossas lágrimas. Então, é tão forte. Ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Ela permanecia chorando. Essa era a dor de Maria Madalena. Onde colocaram o meu Senhor? Mas porque ela foi, como se diz, fiel, íntegra, inteira ao seu amor, ao seu louvor, à sua devoção ao Senhor Jesus, ela viu 2 anjos. Ela teve este privilégio. Levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então aqui nós temos algo. Ela não reconheceu Jesus, porque ela estava chorando, porque ela estava nervosa. Não, porque o Senhor ressurreto era diferente. E o Senhor glorificado é mais diferente ainda. Ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Eu já falei para vocês em outras passagens, em outros estudos, o jardineiro, né? O túmulo estava no jardim, a gente viu no outro capítulo. Mas o que a gente vê aqui, ó? A humildade dela e ao mesmo tempo a coragem, a ousadia, porque ela diz: diga-me onde o colocou e eu o levarei. Tu imagina isso? O tanto que ela amava o Senhor Jesus? Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Aqui eu tenho que parar para você explicar. Quando a gente estava lendo, estudando no Evangelho de João, a gente encontrou algumas vezes Rabi, Rabi. E eu dizia para vocês, é mestre. E às vezes o próprio texto dizia mestre. Mas aqui ela está falando em hebraico, Rabone, que seria uma expressão meu mestre. Tipo assim, ó. Deus é o meu Deus. Pai, meu pai, tu entende? Ela traz uma familiaridade, uma amizade, uma união, uma intimidade, quando ela diz meu mestre. Então, ele chama ela pelo nome, Maria. Lembra que o bom pastor, ele conhece as ovelhas e ele chama as ovelhas pelo nome? Ele identifica as suas ovelhas? Então, quando é que os olhos dela se abrem? Quando é que ela reconhece Jesus? Quando Jesus diz Maria, diz o nome dela. E ela disse em hebraico para ele, Rabone. Então, aqui na minha tá dizendo, quer dizer mestre, mas é mais do que mestre, é meu mestre. Meu mestre querido, meu mestre amado, que nem Abba Pai, seria papai, paizinho, meu pai. É essa intimidade. Quer dizer, tu é o meu mestre. 17. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, aos meus irmãos, e diga a eles: subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Aí tu entende? Tu é o meu mestre. Aí o que Jesus diz? O meu pai e o pai de vocês.
o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Então, não foi por acaso, não foi por coincidência que a primeira pessoa foi uma mulher. E aí o que ela fez? Ela falou, ela anunciou, ela divulgou, ela pregou, ela contou. Lembra da mulher samaritana que pregou, evangelizou e disseram: ó, já nem é pelo que tu fala, é pelo que a gente crê agora. Então, Maria anunciou a ressurreição do Senhor Jesus. 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Então aqui tem muita coisa. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Então, Maria Madalena foi ao sepulcro e era escuro quando ela foi. Aí vamos imaginar que se passaram 1h30, 2 horas, sei lá. Aí ela foi, chamou Simão e João. Aí eles foram, viram, voltaram para casa. Ela ficou lá, depois ela ficou chorando, porque diz, permanecia chorando, não sei quanto tempo. Vamos imaginar, umas 9 horas já. 8 horas, não sei. Aí aparecem os anjos, aí ela conversa, e aí vem Jesus. Então, tu consegue entender da onde que vem a tradição cristã de se reunir domingo de manhã? Da Bíblia, dos evangelhos. Ninguém inventou isso. Porque Maria vai para ver o Senhor Jesus, né? E os outros relatos falam que estava levando óleos para cuidar do corpo do Senhor Jesus, mas ele está vivo, ressurreto. Então, aqui diz que ao cair da tarde daquele dia, então, no fim do domingo, o primeiro dia da semana, estava tudo trancado, porta fechada. Por que eles estavam trancados? Porque eles estavam com medo. Se mataram Jesus, se mataram o Cristo, o que fariam com os cristãos, com os seguidores do Cristo? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas? Pois bem, eles estavam de portas fechadas, com medo. Só que olha o que acontece, Jesus veio e se pôs no meio deles. Então esse detalhe é muito forte. O Jesus ressurreto passou pela parede. Ele não precisou abrir porta nem janela. Estava tudo trancado. Ele veio e se pôs no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Então é por isso que os cristãos se reúnem ao domingo, no início do domingo e no fim do domingo. Isso não é algo que tem a ver com os judeus, isso tem a ver com os cristãos. Porque Jesus aparece para Maria Madalena domingo de manhã. E ele aparece para os seus discípulos domingo de tardezinha, ao cair da tarde, do primeiro dia da semana, no domingo. E isso se tornou uma tradição. A igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Por quê? Porque os judeus se reuniam no sábado na sinagoga ou no templo. E eles se reuniam nas casas. E por muito tempo, de portas fechadas, para não serem mortos. Vamos continuar. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então, tu é discípulo, tu te alegra quando tu vê o Senhor, quando tu ouve o Senhor, quando o Senhor fala contigo. Essa é a tua alegria.
Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Lembra que ele disse que eles iam ficar tristes? Falou da angústia, da aflição. Então, o Consolador, o Espírito da verdade, ele ia fortalecer os discípulos. E o que Jesus fala? Jesus fala da paz, ó, que a paz esteja com vocês, que a paz esteja com vocês. E depois ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Aí tu pensa, o Senhor Jesus reaparece vivo, ressurreto. Mostra as mãos, mostra ao lado, atravessa a porta, parede, janela, quer dizer, entra num lugar que estava fechado. Seus discípulos se alegram, ele profetiza, abençoa com a paz, né? A minha paz vos dou, todas as palavras que a gente viu. E aí ele fala de algo muito forte: perdão. Receba o Espírito Santo. Ok, soprou. Então, tu recebeu um sopro, o Espírito Santo. Só que aí não é assim. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos depois da ressurreição. O que é o mais importante depois da ressurreição? Depois da morte, né, e da ressurreição? O Espírito Santo e o perdão. Por quê? Se tu perdoar os pecados, teus pecados vão ser perdoados. Então, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Então, qual seria aqui a condição? Perdão. Perdoar. Como que o Espírito Santo vai habitar em ti? Como que o Espírito Santo vai te confortar, te consolar, te fortalecer, te aconselhar, te encorajar, te ajudar, te dar paz, amor e alegria, se no teu coração não tem perdão? E eles tinham muito que perdoar. Inclusive, principalmente, eu imagino, Judas. Que nessa aqui já devia até estar morto. Mas não é a questão a pessoa. Isso é muito importante. O perdão não anula o pecado. O perdão faz com que tu não carregue aquela pessoa e aquele pecado contigo. É tu libera, ó. Tu não vai reter, tu não vai pegar, tu não vai ficar com aquilo. Tu vai liberar, tu perdoa. Deus é que vai lidar com aquela pessoa. Então, tu quer o Espírito Santo de Deus? Tu quer a paz de Deus? Tu quer o perdão de Deus? Perdoa. 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então, Judas traiu, Pedro negou, mas Tomé duvidou. De modo nenhum acreditarei. E aí tu pensa, mas Jesus falou tanto, que ele ia ressuscitar. Mas Tomé duvidou. 26. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Pega a caneta, sublinha isso aqui. Discípulo de Jesus, 8 dias depois estão reunidos. Então, é de domingo em domingo. Domingo tu vai, no outro domingo tu vai. De 8 em 8 dias tu tá ali, ó. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Nós, discípulos de Jesus, nos reunimos no domingo. Tá aqui na Bíblia. Tá aqui no Evangelho. Jesus ressuscitou no domingo.
8 dias depois, quer dizer, no outro domingo, eles estavam outra vez reunidos. Tu tá te reunindo com os teus irmãos? Tu tá te reunindo com os discípulos do Senhor Jesus? E agora, o irmão Tomé estava com eles. Onde é que Tomé estava no outro culto, no outro domingo? A gente não sabe. Mas nesse culto ele estava presente. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Então, de novo, no domingo, eles estavam reunidos de portas trancadas. E mais uma vez o Senhor Jesus aparece, chega, vem no meio deles. E olha que coisa linda. E logo disse a Tomé, tipo, ele já chegou com uma missão. Ah, é, Tomé? Tu não estava aqui no culto passado? Tu faltou no culto, irmão? Pois agora eu vou direto contigo, ó. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo. Acho lindo isso. E logo disse a Tomé, ele falou que a paz esteja com vocês, mas já se dirigiu direto para Tomé, porque domingo passado ele não tinha ido no culto. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Da onde que vem o crente? Daqui. Por que as pessoas dizem, mas tu é crente? É da Bíblia. Não seja incrédulo, mas crente. Creia. A Bíblia fala de cristão, de cristãos, mas ela também fala de crente. Então, não seja incrédulo, mas crente. Creia, tenha fé, confia, acredita. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós não vimos e cremos. Então nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos abençoados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Bem-aventurados somos nós. O evangelho chegou para os gentios. Nós fomos salvos, iluminados. Nós cremos na pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, toda vez que tu ouve a palavra de Deus e tu crê, tu é bem-aventurado. Bem-aventurados que não viram e creram. 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então a gente viu tanto sinal, tanta bênção, tanta cura, tanto milagre, multiplicação de pães, de peixe, ressurreição. E João está dizendo que diante dos seus discípulos ele fez muitos outros sinais. Muitos outros sinais. 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então aqui, o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, ele faz um resumo. E eu falei para vocês quando a gente começou o estudo de João, que o objetivo do evangelho de João era apresentar Jesus como Filho de Deus, como Deus, e que era o evangelho mais espiritual, vocês lembram? Pois bem, agora nós estamos quase encerrando, estamos no penúltimo capítulo. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos terminar João. Mas o que João está dizendo aqui no verso 31 do capítulo 20? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenham vida em seu nome. Então, o resumo é: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o ungido. Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus é Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne para nos salvar. Não seja incrédulo, mas seja crente.